Olá, bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje a gente vai explorar um tema que, assim, parece óbvio, mas é cheio de camadas: a ignorância. Parece um pouco estranho, né? Dedicar tempo para entender o que a gente não sabe. Mas olha, vamos ver que vale a pena. Temos aqui vários trechos do livro Ignorância, uma história global, do historiador Peter Burke. E a proposta dele é bem fascinante. É olhar para a ignorância não só como um buraco ali, esperando ser preenchido, sabe? Mas como algo que tem história, que pode ser construído, que tem funções sociais e, pasme, até vantagens. Nossa missão aqui é meio que desempacotar algumas dessas ideias centrais. Como diferentes épocas viram um não saber. Como a ignorância funciona na ciência, na política, no nosso dia a dia. Exatamente. O material que a gente tem aqui mostra que a ignorância não é passiva, não é um vazio. Burke analisa como ela é ativamente construída, mantida e usada. E não é só falta de informação, viu? Tem diferentes tipos. A ignorância deliberada, a estratégica, aquela que surge porque a gente foca em outra coisa. O interessante é que mesmo hoje, com tanto acesso à informação, né, a ignorância não só persiste, como ganha novas formas. Vamos investigar um pouco por que isso acontece, usando os exemplos históricos e os conceitos que o Burke traz para a gente entender esse fenômeno, que continua moldando o nosso mundo. Então, vamos começar essa exploração por esse território surpreendente do não saber. Burke mostra que essa ideia de não saber nem sempre foi vista do mesmo jeito, certo? Sem dúvida. Se a gente pega a Grécia Antiga, por exemplo, a própria filosofia já nasce com um reconhecimento da ignorância. Sócrates e o famoso só sei que nada sei. Aquilo não era falsa modéstia, era um ponto de partida. Saber o limite do próprio conhecimento era visto como fundamental. E os céticos foram até além, né? Questionando se a gente podia confiar totalmente nos nossos sentidos. Lembra do exemplo do remo que parece torto na água? E propondo suspender o julgamento. Mas essa visão mudou bastante, né? Veio o iluminismo e aí a ignorância virou o grande inimigo a ser combatido pela razão. Foi associada ao atraso, à superstição. Sim, essa visão de que o conhecimento ia trazer um progresso total, assim, dominou por muito tempo. Mas o Burke resgata umas vozes que iam meio na contramão, elogiando a ignorância. Alguns por puro exercício de estilo, mas outros tipo Montaigne, sugerindo que talvez saber menos trouxesse mais felicidade do que essa busca sem fim por conhecimento. Tinha uma crítica à curiosidade vazia. E ele fala até de uma ignorância virtuosa. Peraí, como algo negativo pode ser virtuoso? Aí está uma das ideias mais contraintuitivas e importantes do Burke. A ignorância pode ser boa, funcional. O exemplo clássico é a deusa da justiça com a venda nos olhos. A imparcialidade exige não saber quem está sendo julgado, ignorar status, conexões. O filósofo John Rawls também propôs o véu da ignorância. Para criar uma sociedade justa, a gente devia imaginar as regras sem saber qual seria a nossa própria posição nela. Raça, classe, gênero. Entendi. É uma ignorância que serve para proteger um valor maior, como a justiça ou a igualdade. O sigilo médico ou do confessionário entram aí também. Exatamente. São formas de ignorância funcional que permitem que outras coisas importantes aconteçam. O voto secreto, a revisão anônima de artigos científicos, nossa lista é longa. Mas claro, tem o lado sombrio, né? Burke fala muito sobre como a ignorância é produzida ou mantida de propósito. Como aquela ignorância sancionada que ele menciona. O que seria isso? Isso. É quando um grupo dominante meio que se sente no direito de ignorar a cultura ou o conhecimento de outro grupo. E, ao mesmo tempo, espera ser conhecido por ele. Pensa em contextos coloniais, sabe? Onde o conhecimento local era frequentemente descartado como irrelevante pelos colonizadores. Não era falta de acesso, era uma postura de superioridade que sancionava o não saber. E tem também a ignorância que nasce do foco, não é? Aquela que o sociólogo Merton chamou de ignorância especificada. Perfeito. Na ciência, na especialização, ao focar intensamente num problema ou num método, você conscientemente deixa outras coisas de lado. É inevitável e, muitas vezes, produtivo, mas é uma forma de ignorância. Você ganha profundidade, mas perde amplitude.
Mas e quando a pessoa escolhe ativamente não saber? Aquele famoso avestruz com a cabeça na areia. A ignorância voluntária, a deliberada. Esse é um ponto crucial. Burke mostra, citando o historiador Troyle, como isso opera na própria construção da história. Sempre tem escolhas sobre o que registrar, o que arquivar, o que usar para contar o passado. O silêncio, a omissão, são formas ativas de produzir ignorância sobre certos eventos ou perspectivas. Burke usa uns termos fortes como fabricação de ignorância ou ignorância estratégica. Isso soa quase conspiratório, né? Sim, sou um pouco. Mas ele argumenta que, muitas vezes, o termo mais preciso é produção de dúvida ou confusão. O objetivo nem sempre é apagar um conhecimento que já existe, mas sim impedir que ele se estabeleça ou seja aceito. Como assim? O exemplo clássico é a indústria do tabaco. Por décadas, eles financiaram pesquisas para lançar dúvidas sobre a ligação entre fumo e câncer, mesmo quando a evidência científica já estava se acumulando. Ou as campanhas atuais que negam ou minimizam a mudança climática. Não se cria um vazio, mas se semeia confusão para manter uma ignorância que é conveniente para alguém. Isso se conecta com a credulidade, né? Aquela facilidade em acreditar sem questionar. E o preconceito, que é basicamente um julgamento feito na ignorância. Exatamente. A credulidade floresce onde falta o hábito da crítica. E o preconceito é a própria definição de julgar sem conhecer. Ou pior, sem nem saber que não se conhece. Muitos mal-entendidos históricos, como aquele encontro trágico entre o Capitão Cook e os havaianos, nasceram dessa ignorância mútua. Cada lado interpretou o outro a partir dos seus próprios referenciais, sem perceber que eram mundos diferentes. Falando em ciência, a gente viu antes a ignorância que surge da especialização, mas Burke também diz que a ignorância pode ser o motor da ciência. Como assim? Porque a ciência avança precisamente porque a gente reconhece o que não sabe. O próprio Newton, imagina, com todas as descobertas imensas dele, se via como uma criança na praia diante do vasto oceano da verdade desconhecida. Admitir os limites do conhecimento atual é o que gera novas perguntas, novas hipóteses, novas pesquisas. A ignorância reconhecida é o ponto de partida. Mas tem um paradoxo aí, né? Novas descobertas podem gerar novas formas de ignorância. Sim, é o que o Thomas Kuhn chamou de perda de Kuhn. Quando um novo paradigma científico substitui um antigo, a gente ganha novas explicações, claro, mas pode perder a capacidade de entender ou explicar certos fenômenos pela ótica anterior. O conhecimento se expande, mas também se desloca, deixando para trás certas compreensões. E também existe a perda de conhecimento mesmo, né? A amnésia coletiva. Com certeza. Burke cita vários exemplos disso. A ciência grega que se perdeu na Europa medieval, a pesquisa do Mendel sobre genética que ficou esquecida por décadas, conhecimento oral, como de muitas culturas indígenas, é especialmente vulnerável. Não basta descobrir, é preciso manter e transmitir o conhecimento. E a resistência ao novo conhecimento. Até cientistas podem ter dificuldade em aceitar ideias que abalam o que eles já sabem, né? Burke dá o exemplo da teoria da deriva continental do Alfred Wegener. No início, a reação da comunidade geológica foi, assim, extremamente negativa. E não era só teimosia, sabe? Era difícil para geólogos experientes esquecer tudo o que aprenderam. Tinha também um choque entre a geologia de campo, mais tradicional, e a nova geofísica de laboratório. Como disse um sismólogo da época, a gente tende a confiar mais no tipo de evidência com a qual está mais familiarizado. E essa resistência pode ser, digamos assim, motivada? As fontes mencionam cientistas que negaram por muito tempo a ligação do fumo com câncer, ou problemas como a chuva ácida e o aquecimento global, e que tinham ligações com indústrias ou governos com interesses bem específicos nisso. O texto aponta essa conexão em alguns casos notórios, sim. A questão não é o ceticismo inicial, que é saudável na ciência, mas a recusa continuada em aceitar evidências que vão se acumulando. Segundo as fontes, esses cientistas, muitas vezes financiados por grupos interessados, ajudaram a promover a dúvida e a resistir a informações que apontavam para algo que certos setores, digamos, não queriam saber. É a ignorância estratégica em ação de novo. Saindo um pouco da ciência, como a ignorância opera dentro de organizações ou do Estado?
Burke cita o trabalho do Michel Crozier sobre burocracias, onde os diferentes níveis não se comunicam bem. Quem tem informação muitas vezes não tem poder para agir, e quem tem o poder não recebe informação crucial. Isso cria pontos cegos. O exemplo trágico que ele menciona é Chernobyl. Os engenheiros sabiam dos riscos, mas as ordens vinham de funcionários do partido, preocupados com prazos que ignoravam os alertas. E aquela ideia de ignorância local do James Scott? A visão de cima que ignora totalmente a realidade de baixo. Exatamente. Isso acontece direto nos negócios, na política, na guerra. A administração central planeja algo grandioso no papel, ignorando as condições locais, clima, solo, cultura. A gente viu isso em vários projetos de desenvolvimento que fracassaram, tipo esquemas agrícolas coloniais que não levaram em conta o conhecimento local sobre a terra. Quem está no topo tem a visão geral, mas perde os detalhes essenciais que só quem está na ponta conhece. Essa cegueira de quem está no poder parece um tema bem recorrente, né? A ignorância das elites sobre como vivem os mais pobres, ou mesmo a crítica marxista da religião como algo que manteria as pessoas ignorantes da própria exploração. Sim, e a ideia de hegemonia do Gramsci entra aí. A classe dominante não usa só a força bruta, mas também a persuasão, fazendo com que a sua visão de mundo seja aceita como natural ou inevitável pelas outras classes. É uma forma de ignorância induzida onde as pessoas acabam não percebendo as estruturas de poder que as afetam. O feminismo também trouxe uma crítica bem forte à ignorância de gênero, não foi? Sem dúvida. Por muito tempo, o conhecimento das mulheres foi sistematicamente desvalorizado, chamado de contos da carochinha, coisa assim, ou simplesmente ignorado. Pensa na história da medicina, onde parteiras foram marginalizadas por médicos homens que se consideravam os únicos donos do saber científico. A própria noção de objetividade científica foi questionada, mostrando como ela muitas vezes carregava um viés masculino implícito, ignorando ou distorcendo a experiência feminina. As mulheres foram historicamente desencorajadas a serem curiosas. Isso me lembra a geografia e a famosa terra incógnita naqueles mapas antigos. A ignorância sobre o resto do mundo era gigantesca, né? Era imensa. E por vezes bem inconveniente. A ideia de terra nullius, terra de ninguém, foi usada por colonizadores para ignorar a presença e os direitos dos povos originários nas Américas e na Austrália, por exemplo. Era um apagamento conceitual para justificar a apropriação da terra. O desconhecido era preenchido com mitos e projeções europeias, como a busca pelo Eldorado ou pelo Preste João. E havia também a ignorância mútua e até barreiras deliberadas ao conhecimento, como a China e o Japão se fechando para o Ocidente em certos períodos. Sim, o conhecimento era limitado e controlado dos dois lados. Além das proibições dos governos, tinha os desafios físicos, desertos, oceanos, a dificuldade de explorar o interior dos continentes. E, claro, a ignorância estratégica. Governos escondendo mapas e informações de rivais comerciais ou militares. Portugal fazia isso no século XVI com as rotas para as Índias ou para as Minas aqui no Brasil. Falando em guerra, tem a famosa névoa da guerra de Clausewitz. A ignorância parece ser central nos conflitos. Totalmente. A incerteza é a regra. Os dois lados estão sempre operando com informações incompletas ou erradas sobre o inimigo, sobre o terreno, sobre a própria situação das suas tropas. O vencedor, muitas vezes, é quem está um pouco menos ignorante, ou consegue explorar melhor a ignorância do adversário. Mas os erros baseados em informações falhas ou na falta delas são constantes. As fontes dão um exemplo da Guerra do Vietnã como um caso bem extremo dessa ignorância, né? Muito forte, sim. O próprio secretário de Defesa americano na época, o Robert M. Nara, admitiu depois a profunda ignorância da história, da cultura e da política local. Os EUA não entenderam o nacionalismo vietnamita, subestimaram a resistência, ignoraram as lições da derrota francesa que tinha acontecido antes ali. Foi uma combinação de ignorância cultural, arrogância e falhas de inteligência, com consequências devastadoras. É um padrão que, infelizmente, a gente viu se repetir em outros conflitos, como no Afeganistão. Isso nos leva direto para a questão da desinformação, dos acobertamentos, a ignorância que é deliberadamente imposta. Uma prática antiga, mas que ganhou novas ferramentas hoje em dia. Desde governantes escondendo massacres ou períodos de fome, até a negação de genocídios. Hoje,
A desinformação, a desinformácia russa, ou os truques sujos usam a internet e as redes sociais de forma massiva para confundir, para desacreditar fontes confiáveis, para polarizar. O objetivo, muitas vezes, nem é convencer de uma mentira específica, mas criar um ruído tão grande que as pessoas não saibam mais em que acreditar. Isso mantém uma ignorância útil para certos interesses. É o que a gente chama de pós-verdade. E no meio disso tudo ainda temos a ignorância fundamental sobre o futuro, né? Sim, viver é navegar na incerteza. A gente distingue o risco, que pode ser calculado, como nos seguros, da incerteza radical, o tal do desconhecido desconhecido, como disse uma vez o Donald Rumsfeld. Previsões falham, eventos inesperados, os cisnes negros do Nassim Taleb, acontecem. A futurologia tenta mapear tendências, mas o futuro continua sendo, em grande parte, um território ignorado. Uau! Chegamos ao fim dessa exploração e fica muito claro que a ignorância é bem mais do que só ausência de saber. Sem dúvida. Vimos que ela tem muitas faces. Tem a ignorância produtiva, que move a ciência, tem a ignorância estratégica usada como arma, a ignorância funcional que protege certos valores e tem a ignorância trágica, que leva a erros e desastres. Exploramos como o conhecimento se perde, como novas descobertas criam novas sombras e como as estruturas de poder, sejam estatais, organizacionais ou sociais, geram seus próprios pontos cegos e silenciam certas vozes ou fatos. É impressionante perceber esses padrões se repetindo ao longo da história. E essa análise é incrivelmente relevante hoje. Nesse mundo de sobrecarga de informação, de fake news, de desinformação, entender como a ignorância funciona, como ela é produzida, por quem, para quê, se torna uma ferramenta essencial de pensamento crítico. Não é só sobre buscar mais dados, mas sobre entender a dinâmica do não saber e por que não sabemos certas coisas. Então, no fundo, reconhecer a nossa própria ignorância e a ignorância coletiva talvez seja o passo mais importante para começar a entender o mundo de forma mais profunda. Exato. E fica a reflexão, baseada em tudo que a gente viu com o Burke, desde a filosofia antiga até as crises atuais. Qual tipo de ignorância, seja ela pessoal, social ou institucional, parece ser a mais perigosa ou a mais urgente para a gente confrontar hoje? Fica aí algo para continuar pensando.